Sejam bem-vindos de volta a mais um tutorial aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito de brilho aqui nos textos. Ó. Isso aí vai se estender tanto para textos, imagens, ícones, tá? Você pode usar da maneira que você achar melhor para o seu projeto, tá bom? Então, ele dá esse efeitinho, ó, dá todo um charme aqui para o seu vídeo, tá? Então, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Não deixe o medo parar você. Essa frase foi retirada de um vídeo de Reels lá do nosso Instagram. Se você não segue ainda o nosso perfil, dá uma olhadinha lá que a gente tem bastante conteúdo, tá legal? Então, sem enrolação, como que nós vamos fazer esse efeito? Deixei separado aqui, ó, essa escrita, né? Que no caso no vídeo eu falo, não deixe o medo parar você, tá legal? E aí, o que que nós vamos fazer? Esse efeito, né, de colocar o texto dessa maneira, se vocês quiserem, vou deixar aqui no card um vídeo ensinando a fazer esse tipo de texto, tá legal? Não é o foco desse vídeo aqui, então terminando aqui, você corre lá para assistir como que faz esse efeito. Então, com objetividade, ó, nós já temos aqui o nosso texto e como que nós podemos fazer isso de uma maneira muito simples. Nós vamos pegar todo esse texto, nós vamos fazer uma cópia dele, segurando a tecla Alt, arrastando para o lado. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses três textos que nós fizemos a cópia, vamos clicar com o botão direito e vamos vir aqui em alinhar, ou seja, nós vamos agrupar todos esses textos em um clipezinho aqui só, tá legal? Então, tudo que a gente fizer nesse único clipe vai surtir efeito nos três blocos de palavras ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses três textos aqui, vamos com a tecla Shift arrastar para cima. Com o Shift, a gente se certifica que ele está indo numa linha reta, tá bom? Então, não corre o risco de sair um frame para frente ou para trás, tá legal? E aí, a gente vai pegar esse texto que nós alinhamos todo ele, vamos arrastar para baixo. Ou seja, tudo que está em cima aqui, aqui embaixo é a cópia dele. E aí, o que nós vamos fazer? Já tinha até deixado aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó, em gaussiano, tá? E aí vai vir nesse efeito aqui, ó, desfoque gaussiano. Nós vamos clicar nele, arrastar sobre o nosso clipe. E aí nós vamos lá para baixo e aqui em desfoque gaussiano, ó, ele vai fazer como se fosse esse brilho, né? Então, como ele está dando esse desfoque, ele vai funcionar como um brilho. E aqui fica a seu critério, tá legal? Então, você pode usar a intensidade que você quiser. Obviamente, se você deixar mais forte, ó, ele vai deixar esse efeito. Se você deixar aqui com mais ou menos 18, 20, já vai ficar algo bem legal e sutil. Lembrando, tá, que o interessante desses efeitos é que seja algo sutil mesmo, que ele não roube a atenção da mensagem que você está passando, porque é muito comum quando a gente está iniciando que a gente queira que todo mundo veja o máximo de detalhes que a gente colocou. E aí, às vezes, a gente exagera tanto que acaba não ficando legal, tá bom? Então, eu gosto de trabalhar aqui na casa de 15, mais ou menos, tá vendo? Ó, que já dá um efeitinho bem bacana, ó. Tirando a visualização dessa nossa camada aqui, a gente aplicou o efeito, ó, você consegue perceber que já deu esse leve efeito, né? Então, aqui o nosso efeito já está pronto, tá legal? Vou ensinar vocês outras maneiras, então não sai do vídeo, para a gente aplicar outras maneiras que a gente pode aplicar esse efeito, tá bom? Aqui, ó, eu trouxe até um efeitinho aqui de, como se fosse clique de câmera, né? Para cada palavra, ó. Então, a gente consegue com a tecla Alt copiar, né? Esse barulhinho. Então, ó, como que fica? Não deixe o medo parar você. E fica esse recado para você também. Não deixe o medo de se lançar nesse mundo da edição de vídeo. Não deixe esse medo parar você, tá bom? Segue o nosso perfil aqui que você vai aprender muito e faz, tá legal? E aí a gente pode aplicar este mesmo efeito para outras coisas, como, por exemplo, eu trouxe aqui um elemento do Adobe Premiere, né? Que é o programa que a gente está utilizando aqui agora. E aí você pode fazer esse mesmo efeito aqui nele, tá? Então, como ele é um único clipe, né? Eu não vou precisar alinhar, tá legal? Então, a gente só vai fazer uma cópia segurando a tecla Alt, arrastando para cima. E aí a gente vai aplicar o efeito na camada de baixo, tá bom? Então, a gente pode vir aqui, ó, desfoque gaussiano, colocamos aqui no nosso clipe de baixo, e aí aqui, ó, a gente vai colocar a intensidade da maneira que a gente achar melhor para o nosso vídeo, tá legal? Então aqui, ó, com 38, nesse caso já ficou bem bacana. Olha que legal, traz
um ar mais sofisticado para o vídeo, né? Esse pode até regular, eu acho que um pouquinho menos, ó, assim ficou bem melhor. E aí vai da sua criatividade, tá bom? Se você quiser até, de repente, animar, eu coloquei só aqui, essa ideia me veio agora, ó. A gente seleciona as duas camadas, aninha, porque tudo que a gente fizer nessa camada aqui agora vai servir tanto para camada de cima, né, que é o nosso ícone, quanto para de baixo, que é a que a gente aplicou o efeito. Então a gente pode de repente vir aqui, ó, e dar uma animada, ó. Criei um keyframe nesse ponto central, arrasto para o lado, ó, quero que ele saia da tela, aí a gente pode arrastar lá para o início, que né, a gente quer que ele comece lá do início, e aí um pouco depois, ó, a gente clica com a tecla Alt, pega aquele primeiro keyframe e arrasta lá para o final, ou seja, ele está fora de tela, ele vai entrar na tela e depois ele vai sair. Porém, se ele entrar assim, ó, vai ficar muito seco, ó. Entrou, saiu, tá bem durão, né? Ficou lá ele, ficou bem estranho isso daqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente habilita aqui, ó, essa setinha e aí nós podemos mexer aqui nesse gráfico, tá legal? Ó, a gente clica aqui, ó, e arrasta tudo para a esquerda, clica nesse outro ponto e arrasta tudo para a direita. Ou seja, ele vai fazer essa ondulação. O que isso quer dizer? Ele vai chegar aqui na nossa primeiro keyframe, ele vai sair de uma forma bem rápida e depois vai ir perdendo a velocidade e depois vai aumentando a velocidade na hora de sair, tá legal? E aí ele vai ficar dessa maneira, ó. Vê como já fica mais fluido aqui o nosso efeito e a gente pode até de repente, ó, trazer mais movimento aplicando a rotação, né? Então a gente pode tirar de repente aqui menos 3 graus quando ele estiver lá no início e depois a gente pode colocar 3 graus positivo, né? Então ele está na esquerda e depois ele vai girando para a direita. Ó, que legal que fica esse efeito, ó. Olha como traz bem mais movimento e um movimento mais suave para o nosso texto, tá legal? Uma outra dúvida, outra dica bônus que eu posso trazer para vocês, ó, até separei aqui, né, um íconezinho mais ou menos aqui de edição de vídeo, a gente pode até aplicar esse efeito aqui. Aí você fala para mim, poxa Guilherme, mas o nosso ícone ele tá todo na cor preta, como que a gente faz para mudar a cor? Simples, né? Deixar branco aqui mais fácil a visualização, a gente pode vir aqui, ó, e aplicar o efeito cor de lumetre, tá legal? Então a gente clica aqui, ó, e vai habilitar aqui, ó, cor de lumetre, tá legal? E a gente pode vir aqui em correção básica, ó, e aí a gente pega toda a exposição e a gente aumenta no máximo, a gente pega aqui, ó, todos os tons de branco aumenta no máximo e todos os tons de preto aumenta no máximo, tá legal? Pronto, a gente já trouxe o nosso ícone bem branquinho aqui, bem bonitinho e visível para o nosso vídeo. Vou até diminuir aqui. E a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros, tá legal? A gente copia aqui, segurando a tecla Alt, e aí na camada de baixo, por que na camada de baixo? Senão em cima vai ficar borrado e embaixo vai ficar nítido, não é o que a gente quer. Aí a gente vem aqui, ó, desfoque gaussiano, aplica na camada de baixo, e aí você utiliza da maneira que achar melhor, tá bom? Ó, trouxe aqui, ó, com 19, ó como dá uma, ó, só um toquezinho especial no nosso vídeo. Esse tutorial vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no nosso canal, porque semanalmente tem conteúdo aqui para vocês, tá bom? E aquele efeito que eu falei para vocês de organizar aqui os textos e criar essa nova, aplicar essa nova tendência que tem nos Reels, né, hoje em dia, você pode assistir esse vídeo que está na sua tela, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção.